Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das nossas terças-feiras maravilhosa. Vem chegando, vem chegando. Hoje com o tema Zuc Sensitive, esse congresso que tá dando o que falar, hein? Vem chegando, vem chegando. Lua Correia, maravilhoso, como eu amo esse homem, saudades. Luiz, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando. Nosso convidado chegou, maravilhoso. Hoje nós vamos conversar nada mais, nada menos que Felipe Lira, né, minha gente? Muito maravilhoso. E teremos, é claro, Carol Riz junto conosco. Aqui, ó, enquanto isso, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Clica nele e convida todo mundo que você conhece. Vamos lá, vamos convidar essa galera aqui, ó. Eu também tô convidando. Convida geral. Pronto, convidei geral aqui. É isso, Brasil! Aê, Zuc Sensitive já está conosco, Carolzinha. Vamos lá, vou chamar um de cada vez aqui. Minha parceira, Carol Riz. Cadê você? 3, 2, 1. Aê! Maravilhosa! Oi, meu amor. Tudo bem? Vamos de Tudo bem? filtro? Vamos de Deixa filtro, eu pelo fazer amor de um Deus. filtro babado aqui para mim antes da gente chamar o Fê. Peraí. Ó. Quem é? Será que é esse? Gente, faz tempo que eu não coloco os cílios, hein? Né? Tô sentindo falta. Vou colocar um dia desses pra dar uma diferença, A cara né? da Barbie. A cara da Barbie. Eu tenho que falar assim, né? Esse filtro ficar. Ai, Vamos chamar? Vamos chamar, Carol? vamos? Vamos, ele já tá por aqui, ó. Vamos Vamos. lá, deixa eu ver. Tô mandando aviãozinho pra Chamei, todo mundo aqui. eu também. Manda aí, ó. E Aê! aí, galerinha? Maravilhoso! Que delícia! Tudo bem, Fê? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer pra gente ter você aqui, viu? Prazer é meu. Maravilhoso. Ó, Gente, tô fala, pode falar. ansioso. Não, tô ansioso, só isso. Não, vai ser ótimo. Vai ser ótimo, porque a gente quer saber um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, um pouquinho da sua história, que tem super relação com todo esse tema, tem super relação com o evento que a gente está fazendo. Então, eu acho que vai ser incrível. É só você falar um pouquinho de você mesmo. Já Vai vai ser ser incrível. lindo. Ainda mais com vocês, né? Essas hosters maravilhosas. Ah, maravilhoso. Lindo! E aí, Carol, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Hoje finalmente fez calor nesse Rio de Janeiro, então tá tudo ótimo. Maravilhosa. Gente, adorei esse filtro aqui que eu coloquei. Peraí. Então, a gente está aqui decidindo os filtros, ó. Eu também. A Carol falou que eu coloquei um filtro Barbie. Eu tô um filtro moreno, já que eu não pego um sol faz alguns anos. Eu também. Tá valendo. Bora todo mundo lá pro Rio com a Carol. Pegar um sol, então, né? Vem Dia mesmo. 19 eu tô lá. Que delícia! Com a Brubru? Com a Brubru, a gente vai voltar a ensaiar a coreografia, Tá tudo. boa. Agora, acho que tá um momento ótimo, né? Acho que a maioria já está conseguindo tomar as vacinas, já está com essa tranquilidade um pouquinho maior, então vai facilitando, é ou não é? Eu acho que é. Com mais cuidado, né? Tem que ter cuidado, O mas sim. Acho que pessoal vai sim. perdendo medo também, então os cuidados eles vão ser necessários, acho que daqui para frente sempre, né? Eu até Exato. fui viajar recentemente e lá para onde eu fui, eles nem máscara usam mais. Na verdade, Nossa. né? Mas por quê? Porque a vacina já foi liberada as 2 doses para todo mundo. Então faz muito tempo que todo mundo já tomou as 2 doses da vacina. E o pessoal tá tranquilo, né? Tem gente que usa máscara, tem gente que não. Mas eu acho que o mínimo do cuidado, a gente não. Eu não vejo, por exemplo,
a gente mais sem o álcool em gel, por exemplo. Tá todo mundo, sai num lugar, vai pro outro, você tá sem álcool em gel, então isso virou até uma rotina. É uma rotina Exato. positiva, desde a segurança até uma rotina de Higiênica. higiênica, É. De exatamente, higiene, né? Higiene pessoal, eu concordo. né? É isso aí. Sim. E aí, minha gente, vamos lá? Podemos começar? Vamos nessa? Deixa eu ver quem tá Vocês aqui que com a gente, mandam. ó. Vamos ver quem tá aqui com a gente hoje. Carol Luz, maravilhosa. Daniel, Marcela, Júlia. Eu vi que entrou uma galerinha aqui já que eu tava de olho. Vem chegando, vai Amém. convidando o pessoal. Que hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre a história de Felipe Lira. É ou não é, Carolzinha? Maravilhoso. Eu quero saber a história de Conhece? vocês, isso sim. Um de cada vez, o seu. Não, a Bruna vai falar, a gente se encontra no mundo inteiro, em vários congressos, mas dificilmente. É que eu e a Bruna já tem uma relação, mas a gente senta com os nossos colegas para conversar e saber da vida, não é, Bru? É uma É, rotina tão completamente. louca que a gente não tem esse momento. E a pandemia Não, trouxe esse momento pra gente, né? Tem trouxe, Fê, algum trouxe ponto mesmo. positivo, né? Você sabe que tem uma parte muito legal, né? Porque você falou da nossa convivência. O meu começo ali sempre esteve ao seu lado, a gente treinando junto desde que você era pequenininho. Treinando É giro no eixo, verdade. não, mas, Treino do giro do eixo. no chão. Na época era no chão ainda. É, mas era isso mesmo. É. Pois é, ó, que Maravilhoso. loucura, que maravilhoso, muita história, né, para contar. Mas hoje a gente vai para a história específica de Felipe Lira. Gente, vamos lá. Nem sei Fê, se eu conta tenho pra tudo gente. isso para contar, né? Tem, tem. Tem. Que só eu de fora eu já sei que tem. É, já Tá sei que bom. tem. Você tem muito embasamento. Você sabe que além de amiga, de profissional, eu sou muito fã do ser humano e do profissional que você é. Dos dois Sim. mesmo. Eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, gosto da forma como você se posiciona e eu acho isso muito importante para o nosso meio. É Então tem verdade. muita coisa aí que vai vir nessa live. Preparem. Estou pronto, eu acho. Bom, a Sandra tá aqui, a Sandra Alves, minha assessora maravilhosa. Se eu falar alguma besteira, ela já Linda. escreve logo. Olha isso aí! Não, tô brincando. Já manda aqui, Sandra, resolve aqui com a gente. Gente, então vamos lá. Fê, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Em que sentido? Como você chegou até hoje, pensando. Às vezes a gente traz um tema, né, específico. O nosso tema de hoje é a universalização. Então a gente vai entrar especificamente nessa questão de ser para todos. E conta Exato. um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória nessa perspectiva de você desenvolver com aulas, com faculdade, com trabalho, com dificuldades, com preconceito. Conta um pouquinho para a gente. Pode passar de fase a fase, explicando para a gente como foi tudo isso, até a gente Bom, eu chegar já no vou. hoje. Se eu falar muito, vocês falam, tá? Manda Mas a bala. gente já vai saber que deu certo, porque aqui estou, saúde mental tá aqui com a gente. Muito obrigada, então tá tudo certo. Bom, eu É isso comecei aí. na dança, a minha mãe, a Patrícia Lira, que é uma das grandes referências de lambada, né? A maravilhosa minha mãe. Maravilhosa. Comecei com a idade, ela é linda. Ela queria que nós dançássemos sem muita pressão ainda, né? Sem aquela responsabilidade. Então a gente entrou num grupo de jovens, no Ivan Silva, na Danças e Companhia. E lá foi o meu primeiro contato com a dança. E eu digo que esse meu primeiro contato foi a minha base, porque desde o Ivan, há 14 anos atrás, ele já tinha um entendimento de que não existe função ligada a gênero, ou seja, a sexo. O homem não está para conduzir tanto quanto a mulher está para ser conduzida. Ele já não acreditava nisso.
nisso. O Ivan, ele era um dos poucos naquela época Olha que que legal. acreditava nisso. Então eu fui muito sortudo. Então quando as pessoas dizem hoje, nossa, mas como que você começou isso? Foi da onde? Da minha base. Eu tive a sorte. Nem todo mundo, a gente desenvolveu outras pessoas ao longo do tempo. O entendimento. Na época, aquele tabu. Dentro de aula, pode. No baile, não. Mas eu Tinha já essa tinha aquele divisão, então. contato. Olha que loucura. Mas já existe. Ah, tinha. Quando se tinha um professor que tinha esse entendimento geral, tudo bem nas coisas ruins sobre o Ivan, porque ele deu outros homens. Ele fez um show com o Juninho Enes, lá no Berg, que para mim foi maravilhoso, mas para tantos outros não. Dançou com o Pedro Ferreira no Carioca Clube. Peraí. Fê, Era algo muito especial. Não que hoje não seja, mas mais. Oi, tá cortando um pouquinho. Para você tô está aqui. cortando, gente? Um pouquinho, mas o áudio continuou. Tá. Então vamos seguir. Pessoal que está assistindo a live, fala pra gente, tá cortando? Se comuniquem com a gente, só pra gente saber. De repente a gente tira o filtro. Às vezes melhora a qualidade. Tô cortando eu ou tá cortando o áudio? Bom, pessoal ainda tá... Não? Você consegue, Carol? Eu consigo. Felipe Ó, entrou. É, não sei, Fê. eu tirei meu filtro. Que eu tô de maquiagem também pra dar aquele. Maravilhoso. Tá cortando muito. E agora? Ó, eu também vou tirar o filtro, gente. Acabou a Barbie, vamos pra realidade, é isso aí. Vou tirar também, então. Acabou a graça. Então, ó, acabou. É isso, Brasil. Acabou os cílios, mas é isso. Vamos lá. Vê se melhorou agora, pessoal. Fala pra gente. Ah, eu tô até vendo a Carolzinha falar agora. Eu não tava Áudio vendo a cortou boquinha várias vezes. mexer. Cortou, né, Ale? Vamos ver agora. Fê, tenta de novo. Tá, vou fazer um apanhado bem rapidinho. Então, eu comecei dançando num grupo de jovens com o Ivan Silva na escola dele, Danças e Companhia. E desde aquela época ele já tinha um entendimento de que função na dança não estava ligado a sexo, não estava ligado a gênero. Então, essa minha base de ser condutor e ser follower ou conduzido já vem desde esse período, tá? Depois de um ano treinando com o Ivan, minha mãe efetivamente começou a treinar a mim e ao meu irmão gêmeo. Foi uma bênção nas nossas vidas. E foi onde a gente começa a nossa carreira profissional mesmo, né? Como assistente da minha mãe, que já era uma profissional renomada. Com 14 anos. Foi quando eu comecei. Fui para os campeonatos, encarei essa empreitada de campeonatos, que a Brubru também sabe muito bem. Que foi a época que eu te conheci, é. Os treinos insanos, você via a galera naquela época, era todo mundo ensaiando, montando coreografia, treinando para campeonato. Eu treinava e dançava com a Amanda Primo, maravilhosa Amanda Primo. Saudades. Meu amor. Dancei com a Tarsila Damasceno, dancei com a Kelly Palhares. Gente, eu só tive parceira maravilhosa. Tipo, Maravilhosa. não tenho o que falar. E eu tive Gosto essa de trajetória de 7 anos de campeonato, ganhei 3 mundiais, fiquei 4 vezes em terceiro lugar nos mundiais. E Maravilhoso. era assim, eu ia Quase pra nada, pódio, né? não... eu ia pra pódio. Mas é porque eu amo campeonato. Eu nunca tive o prêmio como foco, nunca mesmo. Minha mãe ensinou isso pra gente, mas eu gostava. Quer dizer, eu gosto, né? Se alguém chegar e falar assim, olha, tem um campeonato mês que vem, eu falo, Bruna, vem aqui, vamos conversar aqui. Tem um campeonato? Eu sou muito louco dos campeonatos.
Então eu atribuo a minha Eu sei, carreira, você é maravilhoso. eu amo, nossa senhora, muito aos campeonatos. Depois desse período, eu fui trabalhar no Brazuca como dance captain coreógrafo da Pamela e do Brás, do show Brazuca, que conta a história do Brás, né? Desde a época que ele era adolescente e era pescador e trazia comida para casa através da pesca, até quando ele se torna dançarino de lambada e vai para o mundo, né? E vira o Brás que a gente conhece, das palmas e da alegria e de tudo mais. E aí Maravilhoso foi também. quando eu tenho esse rompimento no meu trabalho com a minha mãe. Né? Antigamente eu era família Lira e o Felipe nos campeonatos, mas todos os trabalhos eram com a minha mãe. A partir do Brasil que eu começo a trilhar o meu caminho solo. Foi em 2015. E aí de lá eu fui seguindo. Então morei na Espanha, morei nos Estados Unidos, coreografei, fui coreografado, dei aula, fiz aula. Foi assim, mais ou menos assim. E aqui estou. Ah, que maravilhoso! Que história linda, Fê. Que história de sucesso e tão novinho, né? Olha que coisa Novinho. maravilhosa, que exemplo. Que exemplo. E hoje está carregando Gente, uma a parceria minha super tia de linda. Recife tá aqui, Bru. Tia, um Ah, que beijo. linda! Tia Isa. Beijo, tia do Lira. Ah. Beijo, tia. E ó, Fê, a parte boa é que depois de ter contado tudo isso que você já fez, não para por aí. Você entrou numa nova jornada com a Bruninha, né, Nossa, Peçanha, trazendo essa mistura maravilhosa que você sempre trouxe, na verdade, mas eu acho que ganhou força, né? Você como filho da Paty, ela como filha da Renata, tendo essa união, foi a coisa mais linda que aconteceu. Então, está sendo um momento histórico também, né? tá. Eu sempre dancei de tudo, a Brubru sabe. Eu sempre fiz aula de tudo com todo mundo, desde, sei lá, de hip hop a contemporâneo, vamos rolar no chão e sentir as energias. Então eu sou muito assim, eu sempre fui da técnica, daquela estrutura que a dança de salão carrega consigo, e também do universo do sentir, do toque, dança pelo seu osso, eu amava dançar pela bacia e assim ia. Eu sempre Que tive essa gostoso. vivência. É, nossa, eu sempre tive. E aí começar a dançar com a Bruna foi muito interessante, porque eu sou especialista em lambada. Né? As pessoas têm ainda essa visão de que zouk brasileiro e lambada é tudo a mesma coisa. E não é. Então eu ser um especialista de lambada nunca significou que eu era um especialista de zouk brasileiro, né? E quando eu decido, junto com a Bruna, criar essa parceria, nós dois juntos, a primeira coisa que eu falei para ela foi: Bruna, mas eu preciso aprender a dançar no tempo de vocês. Porque o meu ouvido, o meu corpo me leva para aquela sensação e vibração da lambada. Ela falou: não tem problema. Então, A gente assim, adora. não é que eu comecei a dançar porque eu já dançava. Eu já dançava muita coisa, mas eu comecei essa parceria com ela arriscando que ela ia me treinar mesmo, assim. E assim foi. Eu lembro que o nosso E primeiro vice-versa. ensaio foi. Mas a Bruna já dançava lambada muito bem, viu? Ah, quando ela chegou, eu vou contar que é muito engraçado. Tem tempo, né? Se travar, vocês falam. A Bruna foi Tá pro... rolando, tá rolando. A Bruna foi pro congresso da minha mãe. Eu era super fã dela na internet, no Instagram. Eu descobri que ela gostava de uma coreógrafa dos Estados Unidos que eu gostava e a gente começou aquela relação de internet. Aí ela foi pro congresso da minha mãe. Quando ela chega no congresso, ela me vê na recepção. E ela vai toda aberta a falar comigo e eu não dou atenção para ela. Porque não sou eu, é meu irmão. E meu irmão não sabia quem era a Bruna. E ela ficou arrasada. Ela falou: meu, que menino sem noção. Fala comigo, né, todo fofo, todo aberto. E quando me encontra, me age assim. Bom, tudo bem. Entrou no congresso da minha mãe, foi fazer as aulas dela. E eu tava, sei lá onde. Quando eu cheguei no salão, que eu vi a Bruna Peçanha, vocês me conhecem, né? Eu dei um grito. Eu falei: Bruna! Ela olhou assim, depois ela me contou, ela falou: meu, esse menino tem algum problema. Você tá louco? Mas aí ela descobriu que era meu irmão. E aí eu já cheguei falando: Bruna, vamos dançar no campeonato que vai ter. Que legal, que legal. Então a Bruna já dançava. Mas eu acho que foi
sei lá, eu acho que foi um compartilhamento dos dois, sabe, assim. Eu tenho Concordo. comigo que ela se arriscou mais do que eu, mas vou Ah, confiar que foi igual. a vida sempre é perfeita, ela coloca no nosso caminho quem precisa e a gente aprende com isso, dos dois lados. Ai, Maravilhoso. total, total. É isso. Ai, Fê, que legal, que legal. E conta pra gente um pouquinho, além dessa história linda de sucesso que você teve, porque a gente vê, você contando assim, a gente vê as coisas sensacionais que aconteceram, né? Só que por trás disso teve muitas outras coisas, não é? Ah, sempre tem, né, amiga? A querida, Conta pra quem vê gente. foto não vê sofrimento. Quem, Exatamente. quem vê close não vê corre. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, né, Carol? Um pouquinho das dificuldades que você teve nesse processo aí. Olha, Bru, eu vou falar que eu fui compreender as dificuldades que eu tive com mais maturidade, porque quando você, no meu caso, né, você entra nesse universo todo muito jovem, ou quando você entra em sociedade, enquanto ser social, muito jovem, você não percebe como um meio ele pode ser nocivo. E ele é nocivo de uma maneira muito silenciosa, muito velada. Então, para mim, tudo começa com a dificuldade das pessoas entenderem e eu entender o eu ser um homem feminino que dança. E eu ouvi repetidamente que tudo bem você estar num palco, que quando você está num palco dançando com uma mulher, eu preciso ver um homem ou uma mulher. E aquilo para mim era tipo, mas se eu sou um homem, como é que não estão vendo um homem e uma mulher ali? Você entende? E Uhum. isso foi me acompanhando, né, por muito tempo. Até que eu comecei a adquirir maturidade. Eu começo a entender que não é um problema do meio, é um problema de um todo. Né? Então, a minha sexualidade, que na época tinha que ser super velada, porque ninguém falava, ah, não, é porque você é gay. Não, claro que não, imagina, é o filho da Paty. Não, mas você precisa ser tão feminino? Mas você precisa rebolar mais que a sua parceira? Mas você precisa dançar com outros homens? Ai, E eu gente. falava, preciso. Não É. tem, porque não tem muita explicação. E eu fui fazer aula com o Rafael Machado, eu me lembro que foi, para mim, um processo lindo, mas muito doloroso. Quando eu fui competir com a Tarsila no Latin Open, a gente tinha uma coreografia super forte, super massa. E o grande problema é que eu era feminino demais. E o problema não estava nem para mim, nem para Tarsila, que era minha parceira. Tava para quem assistia. Fê, tá lindo, mas você tá muito feminina. Eu falei, caramba. E fui fazer aula com o Rafa, né, o Rafa ator. Fui fazer aula com ele para eu ser mais homem. E aí ele falava, me traz referências de homens. E aí eu tinha várias referências, mas nenhuma referência era o homem que eu acreditava. Era o homem que eu sentia em mim. E o meu primeiro ensaio com o Rafa, eu saí de lá chorando. Eu saí arrasado. Foi assim, um processo muito ruim para mim. Porque na época eu não entendia que eu estava renegando algo que é meu. Porque tem aquilo, né, que se criou. O dançarino tem que ser um papel em branco e você tem que absorver todos os conceitos que lhe são impostos. O Até onde? ator, o dançarino. Então, até onde? Isso é Até onde? um pedaço. É. Não é? Não, E a porque é sua verdade. essência? Então. Porque quando a gente está falando, sei lá, de um projeto, de uma novela, de uma série, eu entendo, é uma personagem. Mas quando eu vou para um palco competir, eu não estou levando uma personagem. Eu estou É levando você. eu mesmo. Então, por que é que eu tenho que criar sei lá, um alter ego ou uma persona para eu poder dançar sendo eu? A técnica é minha, o corpo é meu, a intenção é minha, mas a forma de expressar tem que ser de uma outra pessoa? Me doeu muito. E dói, né? Não é falar assim, não, parou de doer. Não, dói. Dói, porque não foi a primeira, não foi a segunda. Eu já ouvi de contratante que não era interessante me contratar, porque os homens não iam querer fazer aula comigo, porque eu era muito feminino. Já ouvi de aluno meu questionando, eu nunca sei quando eu tô fazendo aula com você, porque eu nunca sei se eu tô fazendo de homem ou de mulher.
Não faz sentido. É, Não faz gente, sentido, porque eu tenho comigo, assim, eu sou um homem masculino à minha maneira. Porque se eu te perguntar claro. o que é ser masculino, eu ainda não encontrei ninguém que fale pra mim, não, ser masculino é... E o pessoal está escrevendo um monte de coisa aqui, ó, a sociedade quer aprisionar, e não é assim, né? Isso a gente vive, eu digo viveu, a gente ainda vive, mas eu gosto de falar Uhum, viveu, porque para mim a pandemia foi um divisor de águas. Então eu vou uhum. considerar da pandemia para trás, da pandemia para frente. Uma sociedade cristalizada, onde alguns conceitos eram fixos, e aquilo era interessante ou aquilo não era, e daqui para frente, da pandemia para frente, isso se quebra, porque a gente passa a observar a gente por essência. E aí a gente começa a perceber que o próprio dançarino, ele pode ter diversas versões dele mesmo dentro dele, só que a gente não vai buscar referência fora. A nossa referência está dentro, é dentro da gente mesmo. E isso para mim veio Total. muito claro depois da pandemia, né? E o ser humano é assim, né, Bruna? Nós somos cíclicos. Não tem, assim, como dizer. Perfeito. A nossa energia, ela muda de acordo com as nossas vivências. Não tem. A Uhum. Bruna de hoje não é a Bruna de 10 anos atrás. Nem na forma de Não. falar, de expressar, de receber as informações do mundo, de se conectar com o mundo. Nem a Carol, nem eu. Mas a Exato. essência é a mesma. Sabe? Você vai Exatamente. adquirindo ferramentas para lidar com o mundo. Mas se você não muda a sua essência, o seu ser é o seu ser. Ele vai Uhum. evoluindo, né? E a gente tem que lembrar também que a gente ainda está inserido num sistema que ele diz o que é próprio e impróprio, que corpo é adequado ou não, que forma de expressar é adequada ou não, que cor é adequada ou não, sabe assim? A gente está nesse sistema, esse sistema é imposto Sim. É. e a gente tem que quebrar E a gente tá mesmo. quebrando. Cortou para mim, Fê. Cortou aonde? Bruta. Esse sistema é imposto. E a Parou gente tem aqui. que quebrar. E a Carol falou, estamos quebrando. E eu falo, maravilhosa. É, mas eu acho que essas questões do sistema são assim, mas eu consigo ver algumas mudanças e algumas pessoas buscando uma outra visibilidade nesse sistema. Tentando Mas não é, quebrar, porque quebrar é como se a gente estivesse batendo de frente, né? E a ideia não é entrar em guerra, é pelo contrário, é entrar pelo amor, é entrar por um outro lado. sabe o que que Assim, eu... Fala, Carol. a Bruna falou essa questão da pandemia e eu concordo muito. Eu acho que a gente acabou trabalhando uma empatia muito forte na pandemia. Tanto por todos estarmos passando pela mesma situação de alguma forma, né? Pelo mesmo momento, quanto também por esse tempo que a gente parou e pôde olhar não só pra gente, mas pro outro, com esses números impactantes, com essas histórias impactantes. Então, assim, as histórias que antigamente bombava, mas bombava menos, agora tudo tem espalha mais rápido, né? Então, as coisas estão mais dinâmicas também, mais rápidas. Então, eu acho que isso acabou trazendo pra gente aberturas e possibilidades da gente conseguir falar, olha, vamos olhar pra isso aqui também, sabe? Já que a gente tá olhando pra isso tudo, a gente tem possibilidade de olhar Carol, pra isso. infelizmente, ele deu uma travada boa enquanto você estava falando. Deu para pegar o geral, mas travou bastante. Travou em Eu qual parte? ouvi, eu ouvi. Que bom, que bom. Então tá bom. É isso. Pode ser que fique É isso. registrado. Não, eu concordo com a Ká e eu tenho um pensamento de que assim, a partir do momento que todo mundo se vê dentro de uma mesma situação, a partir do momento que não existe mais aquele, o gramado do vizinho é mais verde, porque o gramado de todo mundo está na mesma cor, eu começo a entender o quão igual nós somos. E aí esse tipo Sim. de construção se perde. Porque eu já não comparo o outro
numa ótica inexistente ou fictícia. Porque não existe, não tem mais base para isso, sabe? E eu acho que quando a Bru fala que a pandemia ela traz isso nesse sentido. O isolamento traz todo mundo no mesmo ponto. É todo mundo precisando se vacinar, é todo mundo com medo de um amanhã incerto. E aí eu começo a ver o outro como eu me vejo. Ou no mínimo do mínimo eu começo a entender que o outro tem o mesmo valor que eu. E se eu não entendo isso, aí eu tenho que seriamente trabalhar dentro de mim, meu valor. Porque aí já não é nem o outro, aí sou eu. É isso. Concordo. E todos somos iguais. Essa é a grande, é a grande verdade da Todos nossa somos um, né, sociedade. Bruna? Todos somos um, todos somos iguais. Basta a gente passar a ver isso. Eu acredito que essa mudança já tá acontecendo. Eu vejo isso até pelas coisas que a gente já vem vivenciando. Eu realmente vejo essa mudança, né? Mas é uma mudança de formiguinha, que ela vai começando e ela é estrutural, então tem um processo, tem um tempo para ela acontecer, né? Se a gente pensar assim que padrões seculares não se quebram em décadas, mas décadas se tornam séculos, a gente vai ter essa mudança em algum momento. A gente só precisa continuar provendo e promovendo essa mudança. Você entende? A partir do momento que a gente já consegue conversar, trazer esse tipo de diálogo, significa que aquilo que antigamente, né, não se tinha voz, não se tinha visibilidade, né, as minorias, não se tinha esse entendimento de quão potentes somos juntos. Quando a gente ganha essa autonomia, já tem uma mudança. Então, quando eu tenho uma Bruna Kazakiewicz, uma Carol, organizando um evento, organizando uma live, convidando pessoas, eu tenho duas mulheres que são autônomas, que estão empreendendo na dança. Então, eu já tenho uma mudança clara de padrão aqui. Você entende? Então, com certeza já mudou. E de hoje, daqui 10 anos, com mais 10, daqui 10 vezes 10, a gente já mudou muito, entendeu? Com certeza, Fê, com certeza. Não, eu não tenho dúvida e eu vejo isso acontecendo cada vez mais. Salve Zé do Lago, maravilhoso. Olha ele aí com a gente. Eu vejo, gente. Eu já estou vendo isso acontecer. Eu acho que todos nós estamos fazendo parte de tudo isso, né? Com certeza. Já tem muita coisa aí acontecendo. E aí eu continuo aqui, Fê. Manda. Você falou um pouquinho dessa questão, né, da sua orientação sexual mesmo, né, das pessoas falarem sobre isso ser um problema. Hoje, para você, você consegue ver isso diferente ou ainda isso às vezes te impede ou te deixa chateado ou não? Como você se sente? Eu acho que, de fato, se a gente aplicar a dança, a sexualidade, a minha sexualidade nunca foi o problema. O problema é você ter um profissional, né? Sendo bem sincero, o problema é você ter, por exemplo, um especialista em lambada, tricampeão mundial, que viaja para sei lá quantos congressos, sendo um homem feminino. Você encontra um problema aqui. Como é que eu valido um corpo feminino Eu não consigo ver esse problema. Eu também não, mas eu acho que o problema não era nem a sexualidade em si. O problema é essa imagem de homem heteronormativo que se quebra comigo. Quando a gente diz de corpos políticos, é mais ou menos isso. Então, quando você vê tudo isso num homem, que é um homem, que é sim um homem feminino, você fala, tem alguma coisa errada. Eu não vou mudar, eu vou mudar ele, porque ele precisa se adequar ao meu padrão. Porque não faz sentido. Então, eu acho que nunca foi a sexualidade o problema, mas a expressão do meu corpo. Porque eu poderia ser um homem gay que atende a esse padrão heteronormativo. Mas o ponto é como eu me expresso. Assim como eu já ouvi de amigas que não se expressam de uma maneira que a sociedade entende por feminina e falar, mas ela é muito masculina. Ou ela conduz, então ela vai ser uma follower que se conduz, então eu não vou dançar com ela. Não é verdade. Você não está negando a condução, você está negando a expressão daquele ser. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, quando eu entendo isso, já não me incomoda mais, porque eu entendo que o problema não está comigo.
O problema tá com o outro. E aí não tem como. E aí eu É, vou trazer comigo a bagagem de que não gostou, sinto muito. Eu sinto muito. Eu conquistei o que eu conquistei, tendo esse corpo, me expressando dessa maneira, sendo filho da Paty Lira e sinto muito. Sabe uma assim? referência. É Uhum. referência mesmo, você é referência e um exemplo, Fê. Para mim, você é um grande exemplo de comunicação, de profissional, de ser humano. Você é um exemplo em tudo isso, né? E principalmente a forma como você se posiciona. E, E você vê, e Bru, por falando. exemplo, quando a gente começa a dançar, quando a minha mãe escolhe dançar com os dois filhos dela, ela já começa a quebrar diversos estereótipos. Do tipo, dançar lambada, dançar zouk é algo sexual. Quem nunca ouviu uma dança, como é que é? Nossa. Fazer sexo de roupa, lá com lacre, com cré. Aí você tem uma mãe dançando com dois filhos. Você quebra totalmente essa visão. Exato, Então, exato. mesmo antes de eu entender tudo isso que a gente hoje consegue conceituar, a minha existência na dança, através da escolha da minha mãe de dançar com os dois filhos, já é um ato político, já quebra estereótipos. Porque a Uhum, gente já deixa de validar um pensamento muito arcaico, machista e que não tem o menor sentido. Que sim, eu vou concordo. dançar com uma pessoa sem intenção sexual, porque se eu posso dançar com a minha mãe, eu não tô levando pro lado sexual. Pro Eu lado nunca nem sexual de vi. jeito nenhum. Eu Aham. tive E você muita sabe, Fê? dificuldade Continua. de entender esse raciocínio da dança através da ótica sexualizada, porque eu nunca tive isso. E foi muito louco isso para mim. Quando eu comecei a ouvir, entender, eu falo, gente, mas para mim dança sempre foi muito familiar, porque eu dançava com a minha mãe. Uhum. É, Então, é isso. tudo parte do nosso conceito de vida, né, familiar. E aí o que eu ia pincelar aqui rapidamente é que uma coisa que eu venho estudando até na psicologia, na área de inteligência emocional, é que justamente o que a gente vê no outro é o que especificamente tem na gente. Então, às vezes, o que a pessoa está criticando de você é porque, às vezes, é algo que ela cobra de si mesma, ou é algo que ela viveu, ou é algo que está nela. Porque, às vezes, a gente não vê isso porque não está na gente. Então, são crenças que a gente vai trabalhando e a nossa sociedade um dia vai conseguir, de repente, enxergar isso ou até trabalhar isso Ah, fatidicamente, né? sim. Eu acho que já consegue, só precisa ser um número mais expressivo, sabe assim, mais seres Concordo. sociais. Mas já, se a gente Uhum. consegue falar sobre isso, é porque já existe esse entendimento, né? Eu É não tenho. maravilhoso. Para mim é claro. É. Para mim é super claro. Que legal, que legal. Ó, Fê, eu vou continuar aqui, tá? A gente Tá. falou um pouquinho dessa questão. Teve alguma situação que você passou assim que você gostaria de contar pra gente? Alguma situação específica? Em Para relação mais. a isso, não, eu É. acho que. Não, eu acho que foi isso mesmo, assim. Cada. Porque é aquilo assim, Uhum. cada comentário que alguém tece a você nesse sentido te fere. Então, já ouvi, não comigo, mas, por exemplo, pra gente ver como as coisas são insanas. Já ouvi sobre o corpo das minhas parceiras, e é uma coisa que me entristece muito, muito. Eu já dancei com a Tarsila e fui perguntar de uma profissional muito importante do meio que ela achou, e o comentário dela foi: eu não consegui prestar atenção porque vocês estavam muito gordos no palco. E eu fiquei tipo, tá bom. É um outro padrão da sociedade, é um outro padrão. Hoje eu nem acredito mais, assim, antes eu via isso, mas hoje eu não consigo nem levar mais isso em consideração, porque a dança da pessoa, quer um exemplo maravilhoso sobre isso? O Delano Uhum. falou isso, ele vive falando essa história, ele dançava com a Nayara, e as pessoas falavam, né? Tinham esse Sim. preconceito, nossa, a Nayara é fora do padrão, a Nayara é gordinha. Me desculpe, quando aquela mulher entrava na pista, não tinha para mais ninguém. Então, assim, é muito relativo, não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver, né, com seu tipo físico, não tem nada a ver. E sim, qual Mas é a essência que vai passar ali?
Mas é A isso, dança é para mas todos. Né? é aquele sistema que valida isso, e aí a gente tem que quebrar. Então, quando a gente fala assim, tem alguma coisa, tem várias coisas. Todo comentário que alguém teceu para mim, ou sobre alguém que eu dancei, que não é de fato sobre a dança, ou sobre algo que a gente pode vir a melhorar, mas é sobre um juízo de valor, com um pensamento arcaico, machista e preconceituoso, te fere. Você pode seguir para frente. Tipo, não me fere mais, mas te marca. Ponto. Por isso que as pessoas têm que ter essa noção. Tenham noção de que tipo de comentário a gente vai tecer para um amigo, para um colega, ou mesmo enquanto jurado, para, sei lá, sobre figurino, sobre várias coisas, porque você pode estar impactando negativamente a vida de alguém. Você pode fazer essa pessoa deixar de dançar. Porque você não acredita em algo. Mas até onde você tem esse direito, né? Com certeza. Até o Renato Veronese entrou aí com a gente. Renato, Zé do Lago, tem uma galerinha aqui, ó. Obrigada, gente, pela presença. É isso aí. A Bima, a Luca, a galera, obrigada. Ó, tô abrindo aqui para perguntas. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para o Fê, fiquem à vontade, tá? O nosso tema de hoje é universalização na dança. A dança para todos. Tá? E aí a gente trouxe o Fê como aí um representante da história da dança também, e que ultrapassou diversas barreiras e dificuldades, segue hoje com muita honra, muito sucesso no que faz, e muita sabedoria também. E você sabe, Fê, eu acho que nada é por acaso, você também foi fazer uma faculdade, né, nesse meio tempo, ao mesmo tempo que dançava, foi estudar, foi fazer um monte de coisa, e eu acho que tudo isso é um acréscimo. Você foi fazer direito, Sim. correto? Correto. E essa faculdade, olha que interessante, ela traz para você um embasamento da comunicação que é muito importante. Por isso que eu falo, a forma com que você se comunica, ela é muito assertiva justamente para esse momento onde a gente precisa mudar algumas concepções. Então eu fico Bruno, muito feliz com isso. O universo isso é tudo muito cuidado, viu? Eu fui preparada também. É tudo então, muito mas, respeito com aquilo que a gente faz. É isso. Mas é disso que o mundo precisa. É disso, que não é só a dança. É disso que, quando a gente fala, é maravilhoso. Até chega a me arrepiar. Porque aqui a gente está pelo Transformadores da Humanidade, que é todo esse projeto de onde saiu também a ideia dessa questão de ser para todos, e de repente numa conversa veio a universalização com a Carol, pensando até na deficiência, em tudo, mas pensando em todo, gente. A gente sempre, por exemplo, a gente vai para um congresso que fala de uma questão da deficiência, a gente vai para um outro lado que fala dessa questão sexual. Aí, de repente, a gente percebe que, independente do motivo, a gente tem que trabalhar lá na base da nossa sociedade. Então, isso é para todos. Para todos mesmo. Nossa, Bruna, é exatamente isso. A gente tem que trabalhar na base da nossa sociedade. Porque dentro da dança a gente nada mais está fazendo do que reproduzir um padrão que é macro. Ou padrões, né? Então é isso. Quando fala assim, o problema está na dança, não, o problema está na sociedade, a gente só reproduz. Exato. Enquanto ser social, a gente só vai reproduzir isso. Perfeito. Né? Para isso estamos aí, né? Firmes e fortes e estudando sempre. Isso aí. Zuc Sensitive. Por isso que eu falo, eu já vejo essa mudança acontecendo. Cada um aqui, ó, levando isso para frente. E Fê, eu fico muito feliz com toda a sua trajetória, toda a sua história, tudo que você vem trazendo para todos nós, né? Como referência e como exemplo de profissional, né? Vamos lá, eu vou entrar em mais uma aqui, a gente ainda tem tempo. Entrando na universalização, pensando nessa questão, fala para mim um pouquinho como foi para você
qual é a sua opinião e a sua vivência com essa questão de diversidade, de corporais diferentes, de pessoas? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que você já pincelou, mas fala um pouquinho mais sobre essa questão do que você pensa. Para mim já ficou muito claro, mas eu vou me aprofundar. Se Da aprofunde. universalização mesmo. Como você vê isso hoje? Eu vejo que é aquilo, né? Quando a gente começa a entender que toda essa temática, ela parte de um princípio muito fundamental, que é a nossa sociedade, ela precisa de um remédio que não é jurídico, que não é externo, mas ele é interno, ele parte de nós para o mundo. A gente começa a perceber que, por exemplo, a gente falando de universalização, né? Universalidade, unidade, um todo dentro de uma coisa para um todo, essa conexão, a gente passa a entender que quando eu sei que existem fatores estruturais e que estruturam subjetividades, né, que moldam a forma com que eu vou ver o mundo, e eu sei que a minha sociedade ela é pautada em fenômenos machistas, preconceituosos e super arcaicos, eu passo a entender que se eu vejo um ambiente que ele não acolhe um corpo diverso, ou se eu vejo uma situação que é preconceituosa, ou que discrimina alguém por cunho econômico, ou o que seja, eu tenho por dever, para instituir uma comunidade segura, impedir que aquele discurso ele seja propagado. Se eu impeço aquele discurso de ser propagado, se eu não dou validade àquele discurso, eu começo a criar uma comunidade segura, né? Então, quando a gente fala assim de corpo diverso dentro da dança, antes da gente começar a falar de dança, a gente tem que começar a falar de discurso, a gente tem que começar a falar de relação humana. Você entende? Então, se eu sei que a minha amiga não dança com fulaninho, porque fulaninho não se veste XYZ, eu tenho que começar a prover algum tipo de mudança nessa minha amiga. Porque se eu permito que esse discurso ele se valide, todo o meu entorno ele vai ser validado a partir dessa ótica. Em algum momento essa ótica vai vir contra mim. Se eu decido não fazer nada porque não me afeta, em algum momento vai me afetar, seja dentro de preconceito de gênero, preconceito de sexualidade, ou em relação a, né, um homem que se coloca de mais valor entre uma mulher, e aí vai afetar todas vocês, ou, né, assim, se eu Até permito alguém que não se posicionar. discursos, Exato. ele vai vir para mim. E aí, quando eu Uhum. começo a mudar esse entendimento, aí eu posso começar a falar de dança propriamente. Então, quando eu entendo que a minha sociedade ela é toda construída num sistema que diz que existe um corpo que ele não é apto ou que torna aquela acessibilidade impossível ou dificultosa, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, se eu sou um organizador de evento e eu vou fazer um mega evento maravilhoso, eu vou procurar um ambiente, por exemplo, que tem uma rampa. Porque se é um ambiente que só tem escada e não tem elevador e não tem rampa, a Carol, por exemplo, não vai ter acesso. E de forma indireta, eu nem pensei, eu não é por maldade, mas de forma indireta eu estou passando essa mensagem. Carol, o seu corpo não cabe no meu evento. E eu não posso mais ter esse tipo de descuido. Porque ela já tem essa vivência fora. Uhum. Então eu tenho que começar a trazer isso para dentro. Então eu tenho que buscar um ambiente escolar de dança que tenha uma rampa, que tenha um elevador. Se eu vou fazer um evento de dança, eu preciso. Eu posso não ter um aluno que vá fazer uso dessa ferramenta, mas isso mostra que eu estou pensando num todo, nessa universalidade. Só pelo esse fato. E eu não vou fazer porque é uma obrigação, eu vou fazer porque eu me importo. Quando eu começo a me importar, aí eu tenho uma mudança. Aí a gente começa a falar de dança. Aí eu começo a pensar numa aula específica. Porque se eu não consigo que a Carol acesse aquele ambiente, como é que eu vou pensar em uma aula? Não faz sentido. Você entende? Completamente, completamente. Então, esse é o meu posicionamento. A gente, antes de falar de dança, de corpo, de técnica específica para um corpo diverso, eu tenho que começar a pensar nos discursos, nas interações, em ambientes que são acessíveis a corpos diversos. Aí a gente começa a criar uma comunidade segura, inclusiva, acessível para todo mundo.
Não só para mim, para a Bruna. Para todo mundo. É isso que eu penso. Eu não é, Carolzinha? Que maravilhoso, você é louco. Nossa, assim, concordo demais. O Lira, ele trouxe nessa estrutura, porque apesar de eu acreditar que a gente já, antes de nascer, a gente já tá dançando lá naquelas águas deliciosas. E Eu desde a tava. Eu também. E desde a nossa primeira respiração, a gente já dança também, né? Eu costumo dizer que quem respira, ser humano que respira dança. Outras coisas que não respiram também estão dançando por aí. Mas eu costumo dizer, né? Se você consegue respirar, você consegue dançar com a gente. Se você consegue mexer alguma parte do seu corpo, você consegue dançar. E vem muito dessa estrutura, né? Porque a gente é inserido numa sociedade, num meio, para depois a gente se conectar com a dança. Isso vai depender de alguns anos, né? Cada Sim. pessoa tem o seu período. E isso está muito estruturado. E a acessibilidade, eu acredito que ela começa assim, dentro da gente, dentro de cada pessoa. A acessibilidade, ela vai muito além, né, de estrutura, de rampa e de ter um ambiente adequado, mas eu acho que ela começa por ali, como o Lira falou, porque eu preciso conseguir chegar naquele espaço. Eu preciso conseguir ir para aquele espaço, chegar, estar ali, conseguir ter minha total potência corporal ali, para sim me desenvolver e me conectar e me comunicar com aquelas pessoas. E poder fazer uma aula de dança, e poder conversar, e poder cantar, e poder fazer o que for. Então, eu acho que a universalização, ela traz isso para todos, sabe? Para todos poderem estar explorando as suas potências com segurança, com adaptabilidade e com diversidade. E conhecer essas diversidades, né? Então, é isso. Concordo demais, É maravilhoso. isso. Maravilhosos, maravilhosos. É isso, gente. Ó, gratidão. Eu só tenho a agradecer por estar aqui com vocês dois. Fê, para a gente encerrar nossa live de hoje, eu gostaria que você falasse para a gente, se você tivesse uma última mensagem e você pudesse deixar uma mensagem específica para as pessoas em relação à universalização, a um pouco da sua história, qual a mensagem que você deixaria? Qual a última coisa que você falaria? Bruna, eu acho que a mensagem que eu deixaria é uma mensagem que eu vou deixar desde já. Eu acho que a gente, enquanto ser, independente das nossas dificuldades, porque cada um enfrenta uma dificuldade diferente, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso entorno, e isso eu falo no meu outro vídeo, e começar a perceber aonde me cabe ajudar. Então eu preciso dar voz, visibilidade, proteger, cuidar, não agredir o todo, não só a mim. Então a mensagem, ela se resume em uma palavra, é empatia. Eu preciso ser empático ao outro à medida em que eu vou proteger o outro, se necessário, mesmo que eu não conheça. Para que ele tenha a sua vivência em mundo assegurada. Porque de nada adianta, eu falo como estudante de direito, de nada adianta ter milhares de normas positivadas se na prática social elas não são seguidas. E quanto mais norma uma sociedade precisa ter para ela existir enquanto sociedade, mais doente essa sociedade está. Então a gente precisa de menos normas e mais ações empáticas, mais voz, visibilidade. Então eu preciso ter uma Carol que está empreendendo muito forte num ramo muito bonito. Eu preciso chamar ele e falar: Carol, o que você precisa? Aonde me cabe te ajudar? Porque o que você está fazendo é muito importante. Assim como a Bruna fez comigo hoje, eu trazendo a minha história, não é um ato egocêntrico, é um ato de buscar identificação em outras pessoas. Alguém que em algum momento da vida vai passar por algo que eu passei, ela pode sim lembrar de mim e falar: mas ele passou por isso também, então eu vou conseguir. A Carol passou por isso, ela conseguiu. A Bruna passou por isso, ela conseguiu, eu vou conseguir também. A gente gera identificação. Então eu dou visibilidade, dou oportunidade de identificar, de ser empático. Então a mensagem é essa: empatia. Menos norma e mais ação. Com coração e razão.
Coisa maravilhosa! Que mensagem, Fê. Você é sempre incrível. Gratidão por essa mensagem linda. Perfeito, Eu que perfeito, agradeço. perfeito. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir falar um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que você tem muito mais história para contar. A gente acabou pincelando, a gente foi bem para esse caminho da universalização, das questões que você já passou, mas eu tenho muito a agradecer, porque como você falou, você vira todos nós aqui, outras pessoas, mas no caso a gente está falando de você hoje e você realmente é um exemplo e se transforma um exemplo para outras pessoas que querem seguir, às vezes tem medo, tem vergonha, não tem alguém para apoiar e você não, você está aí como um exemplo para inspirar as outras pessoas. Eu que Gratidão. agradeço. E eu agradeço muito também, Bru, especificamente nesse momento que eu tô, o meu irmão, tá? Antes de eu vir para essa live ontem de madrugada, eu fiquei conversando com ele quase 5 horas sobre socialização na dança. Para quem não sabe, o meu irmão ele fez enfermagem, ele é pós-graduado em psiquiatria forense. Olha, E a gente ficou umas 5 horas conversando. E foi muito louco, porque antes da gente chegar na universalização da dança, a gente falou de muita coisa que tá ligado. Então eu agradeço meu irmão, agradeço a minha mãe. Sem a minha mãe eu não seria ninguém. E eu posso falar com propriedade, esquecendo enquanto ser, porque eu sou um ser, então eu sou alguém, mas ela me ajudou muito. Enquanto ser, com os meus problemas em sociedade e tudo, a minha mãe foi uma base, desculpa, mas ferrada para mim. E eu tenho a Foi Sandra. que eu sei daqui. Foi no... Minha mãe foi muito foda, de verdade, desculpa a palavra, mas foi mesmo. E ela a é. Sandra Alves hoje ela está muito presente na minha vida, me ajudando a estruturar essa minha imagem, né? Porque o artista, muitas vezes, ele sabe ser artista, mas ele não sabe se colocar nos meios sociais e, né? Assim, eu não sabia, eu não vou falar que, né, o artista, eu não sabia, e ela me ajuda e me ajudou muito, assim como outros cursos, né, que é aquilo, é uma educação continuada, né? Então eu fui fazer empreendedorismo artístico, eu fui fazer ter o auxílio da Sandra como minha assessora, mas a Sandra está muito presente. Então meu irmão, minha mãe, a Sandra, hoje, nesse momento pandêmico, assim, muito obrigado. E obrigado vocês, meninas, por me dar voz hoje. Hoje vocês me deram voz e eu agradeço muito. Você é maravilhoso. Gratidão pela sua voz. Maravilhoso. Vamos tirar uma foto, gente, bem linda, bem maravilhosa. Tira, ó, quem tiver aí com a gente pode tirar aquele print. A Brendinha passou por aí. Ó, mais pra frente, Brendinha. Ai, Brendinho, Beijo maravilhosa. pra ela. Vai lá, vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e. Peraí, mais uma. Foi. Vocês tiraram também ou só eu tirei? Eu fiquei com as mãozinhas aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio, peraí, que eu vou desativar os comentários agora, porque aí vocês aparecem, senão os comentários iam aparecer. Vai lá, mais 1, 2, 3 e... Pera, deixa... Vai. Peraí, deixa... Muito que pop, né? Só faltou o coraçãozinho aqui. Meu Deus. Ativei de novo, pronto, ativei os comentários. Pessoal que ficou com a gente aqui, muito obrigada, gratidão, espero que vocês tenham gostado. Não tenho dúvida, porque foi um papo incrível, foi uma história incrível. Então, eu posso pedir uma coisa? Por favor. Para a galera que está aqui, eu fiz uma sequência de vídeos sobre gênero e sexualidade dentro da dança no meu IGTV. Vão lá, acessem. Nos comentários eu coloco referências, tá? Para vocês pesquisarem e terem mais acesso. Assim como uma live, a gente consegue trazer toda a bagagem que a gente tem para discorrer sobre um tema, mas lá eu coloquei algumas coisas muito legais para ver no YouTube e para ler quem gosta. Eu amo ler, então assistam, por favor, coloquem seus comentários, que foi muito bonito. Gratidão, Fê, muito legal. Pessoal, eu vou postar, tá? Depois, se você quiser, ou você reposta, ou eu mesmo vou lá e reposto na companhia
os seus vídeos também pra Também vou gente, repostar. pra gente divulgar, tá bom? Obrigado. Nossa comunidade, mais uma coisa, né? Seguindo aí a estrutura do comentário que eu amo e todo mundo sabe que é o I am. Quanto mais a nossa sociedade ela pode ser tanto competitiva quanto cooperativa. E eu acredito hoje, principalmente, na cooperação. Então, quanto mais a gente se ajudar, mais a gente cresce junto. É isso aí. Ninguém solta a Então, mão vamos de juntos. ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Carol, quer falar um pouquinho sobre o evento? Fala um pouquinho a data do evento, fala rapidinho. Então, vai acontecer um congresso de Zuki brasileiro online, dia 18 e 19 de setembro. Foi idealizado por mim, por essa deusa que tá aqui em cima de mim, a Bruna Kazakevich. E, gente, esse congresso, ele tá com uma estrutura surreal. Além de vários artistas incríveis, a gente também tem uma psicóloga e uma fisioterapeuta que estarão disponíveis durante todas as atividades do evento, como SOS. Então, a gente tem um suporte assim, ó, que eu fico até emocionada, porque é um sonho, né, ter esse suporte todo, essa estrutura toda. E a gente tem artistas incríveis como Bruna Kazakevich, Luan Correia, Eliane Martins, Renata Almeida, Euzinha, Júlia Francicani. Esqueci de alguém? Acho que não. E teremos bailes online. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, a gente vai ter uma praça Maravilhoso, dançante. né, gente? Sim. Gente, E se a gente vocês vai... conseguem criar uma live dessa, imagina como não vai ser o congresso, pelo amor de Deus. Oi, você sabe quem vai estar no baile? Ai, Vai que é estar nos maravilhoso. bailes? Gil Samper Pelo amor de Deus. e Helena Rovito. Pelo amor de Deus. Eu amo a Ju com força, não é pouquinho, não. 2, viu? Aliás, ó, 2. ela é maravilhosa demais, meu senhor. Eu amo. É o ticket pra Nárnia. Ela é maravilhosa mesmo, concordo. Gente, eu agradeço então a todos vocês. Vou encerrar aqui porque o nosso horário deu cravadinho. Fê, gratidão. Você é Amo. maravilhoso. Eu amo. Somos todos maravilhosos. Somos todos. Ninguém vai Ai, entender. ela né? Quando canta, ela eu ainda aqui, canta, gente. Ai, eu esqueço que ela ainda canta. Meu Deus do céu, não dá. maravilhoso. Carol, Eu estamos muito juntos agradeço. sempre. Gratidão, maravilhosa. Galera da live. Fê! Obrigada, pessoal. Maravilhoso. Gente, grande beijo a Beijo, todos. amores. Uma ótima Obrigada. noite. Uhul! Tchau.